Oi, gente, olha eu aqui de novo, Guto Ribeiro, com mais um episódio da nossa série O Manual. Café com Cristo agora em uma nova versão, onde nós podemos mergulhar um pouco mais na Palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre Jesus. Que incrível, né? Então, nessa série que nós estamos estudando, a nossa primeira série, nós estamos falando sobre o Manual, que é a Bíblia, o nosso manual de instruções. De nada adiantaria eu falar de Jesus, falar sobre a Bíblia todos os dias para você no Café com Cristo, se você não entender de fato qual a importância e o valor desse livro para nós. Um livro que, como eu falei no primeiro episódio, não é um livro simplesmente para ser lido, mas é um livro para ser estudado. Um livro que você tem que mergulhar mais fundo nele para que você tenha um entendimento, o conhecimento melhor da Palavra de Deus. No primeiro episódio, se você não assistiu, eu já peço que você pare, talvez você tenha caído de paraquedas, recebeu esse link de alguém e está aqui assistindo esse segundo episódio. Quero pedir para você dar um pause aqui, assiste primeiro o primeiro episódio sobre o manual, para você ter um conhecimento melhor da Bíblia, e aí depois você vem para cá para o segundo episódio, que aí vai fazer mais sentido para você, tá certo? Talvez você já tenha escutado falar que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você já parou para pensar o que é Antigo Testamento e o que é Novo Testamento? Deixa eu tentar te explicar isso ao pé da letra. Você sabe o que é um testamento? Um testamento é algo dado para alguém, é algo que você recebe de alguém. Vamos dar um exemplo de uma família. Um pai, ainda em vida, ele pode fazer a divisão dos seus bens. Vamos supor que ele tem várias casas, é uma pessoa que tem muitas posses e ele tem vários filhos. Em vida, ele pode fazer um testamento e dizer, essa casa vai ficar para o fulano, essa outra para o cicrano, a empresa vai ficar para o beltrano, e ali ele sai dividindo os bens para todo mundo. Ele fez um testamento em vida, dando direito para que os filhos, para que a família possuísse aquelas coisas. Ou se ele não fizer isso em vida, quando ele morrer, vão fazer um testamento para fazer a divisão dos bens. Uau, mas o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver. Deixa eu te falar. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós nascemos filhos de Deus. E por que nós deixamos de ser filho de Deus então? Através de Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o homem se separou de Deus, se apartou de Deus. Então observe, com o pecado de Adão e Eva, você perdeu a sua filiação. Mas com a vinda de Jesus na terra, através da morte de Jesus naquela cruz, o sangue que lavou aquele madeiro, ele rasga o véu que separava a gente de Deus e ele nos torna mais uma vez filho de Deus. O que é que você precisa fazer para se tornar um filho de Deus? Uma única coisa, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento que você recebe Jesus como seu verdadeiro Deus, como seu Salvador, você volta a ser filho amado de Deus. Incrível isso, não é? Então, Antigo Testamento, você era filho, você tinha direito à herança, mas através do pecado de Adão e Eva, você perdeu essa filiação, perdeu a sua herança. Novo Testamento, chegada de Jesus, morte de Jesus na cruz, pagou o preço por mim e por você, morreu, ressuscitou, rasgou o véu, nós voltamos a ter direito à herança do céu, nós voltamos a ser filho de Deus. Simples, não é isso? Agora vamos falar um pouco mais sobre a Bíblia, para que você possa entender ainda mais. Observe. A Bíblia ela foi escrita basicamente em 3 línguas, isso eu falei também no primeiro episódio, o hebraico, o aramaico e o grego. A Bíblia não é para ser lida, como eu já falei, a Bíblia é para ser estudada. Por que a Bíblia é para ser estudada e não simplesmente lida? As pessoas costumam estudar a Bíblia pegando trechos soltos. Só que entenda, quando eu pego um trecho, eu tiro de contexto, eu crio um pretexto para dizer o que eu quiser. Tem gente que gosta de estudar a Bíblia assim, porque a Bíblia se molda a tudo que ele quer. E ele não precisa se moldar à Bíblia. Aí é onde está o grande erro. A Bíblia não existe para fazer a minha vontade. Eu existo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é encontrada onde? Na Bíblia, através da lei.
Uma coisa incrível que Jesus fala, as pessoas chegam e dizem para ele que ele veio para revogar a lei, para acabar com a lei. As pessoas chamam o Antigo Testamento de lei por conta do Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, né? Moisés escreveu as leis na tábua. Então as pessoas dizem assim, Jesus, você veio para revogar, para anular a lei? Ele diz, de forma alguma, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para que ela se cumpra. Então Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento. O Antigo Testamento continua valendo, mas Jesus veio para ressignificar muitas coisas, porque a religiosidade naquele povo era muito forte. E até hoje, infelizmente, nós vemos pessoas assim, que não entendem o amor de Jesus, mas que vivem pela lei, pela religiosidade. E isso é muito triste. Mas deixa eu te falar, por que eu digo para você que a Bíblia não deve ser simplesmente lida? E por que ela não deve ser lida simplesmente em trechos pequenos? Tem coisas na Bíblia que você só vai conseguir entender se você fizer um estudo sobre aquele assunto. Não adianta você simplesmente ler. Eu conheço pessoas que dizem assim, Guto, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender nada. Realmente, irmão, você não vai entender. Se você estiver lendo sozinho, sem ter um conhecimento básico, você não vai entender. Lembra do que eu falei lá no primeiro episódio? Eu escrevi um livro hoje com você e aí uma pessoa pegou esse livro daqui a 2000 anos sem saber quem era a gente, o que a gente fazia, do que é que a gente está falando. Como é que a pessoa vai entender esse livro? Ela não consegue entender. Isso é fato. Vou te dar uma dica que vai mudar a sua vida. Como que você vai fazer para estudar a Bíblia? Você vai escolher um livro. Bíblia são vários livros. Você vai escolher um livro. Vou te dar um exemplo que você escolheu, sei lá, o livro de Daniel. Estudar as profecias de Daniel. Aí você vai fazer pelo menos 4 perguntas de sabedoria. Essas 4 perguntas já irão abrir a sua mente para o estudo daquele livro. Você vai perguntar quem escreveu, quando escreveu, para quem ele escreveu e qual era o propósito dele, o que era que ele queria deixar como mensagem quando ele escreveu aquele livro. A partir do momento que você fizer isso, aquele livro já vai mudar completamente e você começa a ter uma outra visão no momento que você começar a ler. Aí você diz, Guto, mas eu faço essas perguntas para quem? Vou te dar uma outra dica muito simples. Você vai num bichinho que tem no seu celular chamado Google, ou então no seu computador. Se você for no Google e colocar essas perguntas que eu te fiz, livro de Daniel na Bíblia, lá no Wikipedia, vai dizer quem escreveu, quando escreveu, qual era o propósito do livro, para que ele escreveu, vai ter tudo para você lá. Aí você vai ver, o livro de Daniel foi escrito por Daniel, o livro de Daniel foi escrito por volta de 600, 700 anos antes de Cristo. O livro de Daniel é um livro profético, ou seja, ele tem profecias nele, e ele foi escrito com o intuito de mostrar para a humanidade o que iria acontecer dali para frente. Ah, rapaz, então quando eu começar a ler esse livro agora, as coisas já começam a fazer sentido. Só que aí tem algumas outras coisas no livro de Daniel que talvez você não consiga entender sozinho. Por exemplo, o Daniel fala sobre tempo, sobre dia, fala sobre povos, fala sobre águas, fala sobre uns bichos. E aí, para você entender isso, você vai ter que mergulhar um pouco mais profundo, porque isso são siglas e essas siglas têm que ser desvendadas para que você entenda melhor o livro. Você consegue perceber? Então, se você tiver alguma igreja, alguém, um pastor, alguém que possa te conduzir, que possa te auxiliar, te ajudar nesse estudo, vai ser melhor ainda. Se não, você vai fazendo essas perguntas no próprio Google, você vai descobrindo ali muitas coisas e você consegue estudar. Cuidado aonde você está fazendo a pesquisa, o que é que você vai achar. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas na maioria das vezes você vai conseguir fazer um bom estudo. Existem também, pessoal, uma Bíblia online. Eu posso até deixar para vocês depois lá no meu Instagram, nos stories, uma dica para vocês baixarem lá o link desse aplicativo, que é a Bíblia Online. Lá você pode conseguir estudar melhor, você pode ouvir a Bíblia enquanto você está dirigindo seu carro, você dá o play e vai ouvindo sobre a Bíblia, isso vai te ajudar também. E lá você vai encontrar também alguns estudos que você pode fazer. E aí você vai sendo guiado pelos estudos e vai lendo a Bíblia. É uma forma bacana também de estudar a Bíblia, tá certo? Agora, de acordo com Jesus, o que é que nós podemos encontrar nas Escrituras? Para que é que serve de fato esse manual? Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Lembra que eu falei isso no início? Por que não tem divergência nenhuma? Lá no primeiro episódio eu falo sobre isso. Mas para que é que ela serve?
é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uau! Quando eu falo para você que a Bíblia tem tudo que a gente precisa, eu estou falando sobre isso. Talvez você esteja buscando ensinamentos através de coaches, através de pessoas, através de livros de autoajuda. Eu não estou dizendo que isso está errado, isso é maravilhoso. Eu também já fiz treinamentos de coach, eu sou apaixonado pelo método que alguns deles utilizam, então isso é incrível. Não estou dizendo que você não deve procurar isso, mas o que eu quero te dizer é que melhor do que qualquer livro de autoajuda é um livro que traz uma ajuda do alto. É um livro que traz a palavra de Jesus para você. Nele contém tudo o que você precisa saber. Você consegue repreender, você consegue aprender, você consegue instruir, você consegue ser justo simplesmente lendo a Bíblia. Quando eu quero conversar com meu filho hoje, que eu quero explicar para ele alguma coisa que não faz parte dos nossos princípios, da nossa família, eu simplesmente vou para a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu mostro para ele na palavra de Deus, eu digo, filho, isso não faz parte da nossa família. Olha o que é que Jesus fala sobre isso. Isso não é legal. Meu filho estava querendo ir esses dias para uma festa do Halloween. Ele olhou para mim e falou, olha que meu filho só tem 3 anos, vai fazer 4 anos ainda. Meu filho olhou para mim e falou, papai, mas todos os meus amigos vão para a festa. Falei, filho, eu te entendo, cara. E eu até entendo essa sua ansiedade, porque todos os seus amigos vão e você talvez seja o único que não vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez os seus amiguinhos e os pais deles não tenham o entendimento que o seu pai e a sua mãe têm. Ah, Guto, mas isso é uma bobagem. Aparentemente é uma bobagem, mas a gente abre uma brecha. Você sabe o que é uma festa de Halloween? Pesquisa a história do Halloween. Pesquisa de onde é que vem o Halloween e o que é que simboliza a festa do Halloween. Aí depois você me fala. Então assim, quanto mais a gente mergulha na Bíblia, quanto mais a gente entende a Bíblia, quanto mais a gente entende a palavra de Deus, mais a gente vai saindo das coisas que nos faz mal. Sabe por quê? A gente deixa de ser menino e passa a ser homem. As roupas de quando eu era menino, elas não cabem mais em mim, porque eu já sou um homem. Então, automaticamente, você vai deixando de usar essas roupas, você vai deixando de usar essas coisas, você vai sendo transformado. A transformação de quem conhece a Bíblia não é uma transformação de fora para dentro. Eu não começo mudando a minha roupa, eu começo mudando o meu coração. A minha roupa é só uma consequência. As suas atitudes, elas vão ser transformadas dia a dia na medida que você for conhecendo a palavra de Deus, porque essa palavra é transformadora. Se você conhece alguém que frequenta a igreja há 20 anos e há 20 anos ela pratica os mesmos erros, continua fazendo as mesmas coisas, eu posso te garantir que ela ainda não conheceu a Jesus. Ela conheceu a igreja, ela pode ter conhecido o pastor, ela pode ter conhecido o padre, mas Jesus ela ainda não conheceu. No dia que ela conhecer verdadeiramente, que ela entender a graça de Jesus que alcançou a vida dela, certamente ela será tão grata, que ela vai mudar o seu comportamento e vai mudar a sua vida. Eu espero que tenha sido bacana esse episódio para você, que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aqui o teu like, não deixa de curtir, já se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a palavra de Deus. Quanto mais pessoas curtirem, comentarem aqui no nosso vídeo, quanto mais pessoas você puder enviar esse link, mais pessoas irão conhecer a graça de Jesus, mais pessoas irão entender sobre a Bíblia. Então só existe uma forma da gente transformar de fato a humanidade. É através do conhecimento dessa palavra. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, que Deus abençoe o seu dia e a sua semana.